Agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante para esse momento, que são as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais, elas não são bolas de cristal, não. Elas mostram uma fotografia daquele momento, mas não necessariamente antecipam o resultado das urnas. Em 2022, chegou a ser articulada no Congresso uma proposta para punir institutos por resultados eleitorais que não correspondessem às pesquisas, né? Agora, ou ao contrário, por pesquisas que não respondessem aos resultados eleitorais. Agora o debate volta com uma intenção anunciada pelo presidente do TSE, que é de criar um selo de precisão eleitoral para os institutos que mais se aproximarem aí dos resultados das eleições. Mas então lançamos essa pergunta, afinal, como devemos interpretar a pesquisa e até onde podemos confiar nesses números? E para conversar, então, sobre isso, tenho o prazer de receber aqui o cientista político e professor da Universidade Fevale, o professor Everton Rodrigo Santos, que é autor do artigo Pesquisas de Opinião Não São Bola de Cristal. Professor Everton, muito bem-vindo. Que prazer recebê-lo no Inspire-se. Prazer é meu, André. Muito bacana poder participar do teu programa aqui. Muito bom e com um assunto tão importante, professor, que é pesquisa eleitoral. E esse título do seu artigo é muito interessante, que pesquisas de opinião não são bola de cristal. Já podemos iniciar por ele, por essa frase, doutor. Perfeito. Na verdade, as pesquisas eleitorais, né, não são uma bola de cristal, né? Eu lembrei da Zorionara, né, que é a antiga vidente nossa aqui de Porto Alegre, né, que fazia as previsões. Na verdade, as pesquisas elas fazem aferições do momento, né, da opinião pública daquele momento, né, e no máximo indicam algumas tendências, né? Portanto, é um tanto quanto um absurdo completo querer verificar a precisão da pesquisa no que diz respeito à previsão. Ela não prevê o futuro, ela faz, na verdade, uma verificação em profundidade daquelas circunstâncias daquele momento. Em geral, as pessoas perguntam, né, podemos confiar nas pesquisas de opinião? Eu sempre respondo com uma outra pergunta. Tu podes confiar num exame médico, num exame de sangue, por exemplo, né, feito por um determinado laboratório? A resposta é depende. Se o laboratório for um laboratório, né, sério, se for feito dentro dos trâmites do método científico, sim. Então, se uma pesquisa de opinião for feita, né, por um instituto reconhecido, renomado, enfim, que utiliza do método científico para fazer suas pesquisas, sim, elas podem ser confiáveis. E cada vez mais no Brasil, os institutos são mais confiáveis na medida em que há uma concorrência, né, no sentido de oferecer, né, pesquisas de opinião nos jornais, na TV, no rádio. Então, nesse sentido, os institutos, ao longo dos anos, vêm se aperfeiçoando também nos seus instrumentos. Então, eu penso que na verdade, um elemento a mais que o eleitor tem para se fundamentar e fazer as suas escolhas eleitorais, principalmente num ano como o nosso. Professor, vamos ver algumas notícias, manchetes que saíram nos últimos dias aí em relação a isso. Aqui temos selo do TSE para a pesquisa eleitoral gera divergência entre institutos. Vamos passando. TSE suspende divulgação de pesquisa sobre disputa para presidente por suspeita de indução ao eleitor. Vamos lá, isso o Tribunal Superior Eleitoral nos dizendo. TSE mantém multa por não identificar bairro em pesquisa eleitoral. Vamos lá. Presidente do TSE anuncia proposta de premiação a institutos de pesquisa que mais acertarem os resultados das eleições. Partindo dessa aí, até para a gente não misturar muitas coisas, o que a gente pode entender por essa premiação, professor? O presidente falou em acurácia, né? Ou seja, premiar os institutos que mais acertarem. Mas como é que tu vai premiar um instituto que vai acertar se ele não faz o acerto, ou seja, ele não faz a previsão da pesquisa? Ele, na verdade, faz uma pesquisa do momento, né? Então, é um tanto quanto estranho, né? Porque é como os nossos
gerente de banco, investidores que dizem, olha, você aplica nesse título aqui porque teve um rendimento passado de tanto. Isso não significa que os rendimentos futuros daquele título vão ser os mesmos. Né? Quer dizer, como é que eu vou, por exemplo, prever a inflação? Né? A inflação, eu digo, é como ela está agora, e claro, os economistas tentam fazer algumas previsões, mas, na verdade, elas nunca ocorrem de acordo com o que foi aferido, né? Porque a gente não consegue antecipar o futuro. Na verdade, o futuro não existe, o futuro ele é construído. E premiação, né? Nesses casos, é algo que sou... Eu li até vindo para cá, na Folha de São Paulo, que ele tinha voltado atrás, né? Que não tinha... ido para frente esse assunto. Esse assunto. Lembra que em 2022 também tentaram criminalizar as pesquisas, né? Exatamente, exatamente. Vamos a outro momento, outra manchete para a gente. Presidente anuncia proposta de premiação, que é a mesma, né? A Instituto de Pesquisas, isso repercutiu muito. Mais uma. A Câmara acelera a votação de projeto que criminaliza pesquisas eleitorais. Vamos a mais uma que nós vamos falar sobre isso também. E pesquisas de opinião não são bolas de cristal, que é aí referente ao artigo do professor Everton. Professor, o que a gente... no início, ali, aquelas manchetes que a gente viu também, a gente remete a algumas dúvidas sobre essas pesquisas, a idoneidade das pesquisas. Como que a gente pode se assegurar que essas pesquisas todas sejam realmente feitas da forma correta? Como eu disse no início, né, essas pesquisas precisam seguir o método científico. Então, quando um candidato faz uma pesquisa e quer colocar na imprensa, os próprios institutos colocam, existe uma exigência legal de fazer esse registro dessa pesquisa, e aí, no momento desse registro você abre algumas questões, como são feitas a amostra da pesquisa, quais são os métodos utilizados, os sorteios que foram feitos nas cidades, né? Os métodos, na verdade, científicos utilizados nessa pesquisa. O que eu acho importante que as pessoas que estão nos escutando possam entender é que se utiliza métodos estatísticos, por exemplo, para chegar a uma amostragem. As pesquisas de opinião não perguntam para as pessoas de uma forma geral. Exato. A gente pega uma amostragem. Assim como a gente vai fazer um exame de sangue, a gente não precisa tirar os 5 litros de sangue do corpo, a gente tira algumas gotas de sangue para fazer um estudo. As pesquisas de opinião também fazem isso, elas pegam uma amostragem da população. Que amostragem? Um grupo de pessoas que faz a diferença. Então, naquela amostra tem que ter homens, tem que ter mulheres, tem que ter de diferentes idades, diferentes rendas. Então, aquela amostra que normalmente os institutos trabalham com 1.200, 1.300, 1.500, 2.000 amostras, 2.000 pessoas, né, de um universo de 150 milhões de eleitores no Brasil, parece pouco, mas não é. Porque a variabilidade da população, ela é pequena, ela não é tão grande assim. Aquela coisa que diziam, os nossos pais diziam que tu é uma pessoa única, tu é uma pessoa singular, não é bem assim sociologicamente. Na verdade, a gente é muito parecido em termos de hábitos, em termos de idade, geração, enfim, né, escolarização, renda, te coloca num nicho de pessoas. Então, às vezes, né, os alunos na sala de aula perguntam, professor, mas eu não fui entrevistado. Como é que essa pesquisa é verdadeira? Sim. Tu não foste entrevistado, mas provavelmente um clone teu que anda aí pela cidade foi entrevistado. Um homem, uma mulher da tua idade, da tua formação escolar, foi entrevistado. Muito bem. De que forma as pesquisas elas realmente podem influenciar naquele eleitor que está indeciso? Está na frente. Existe essa mentalidade, eu não quero votar em quem não vai ganhar, ganhar, ou aquele candidato que está lá com um percentual muito baixo, ele não vai ter nenhuma possibilidade de ir para o segundo turno, então nem vou desperdiçar o meu voto com ele. Isso existe? Ela influencia dessa forma também? De fato, existe uma certa influência das pesquisas no ânimo do eleitor. A ciência política investiga isso há muitos anos, mas não existe nenhuma pesquisa conclusiva. De fato, as pessoas têm uma preocupação muito forte em relação às pesquisas, mas eu sempre digo que uma eleição é influenciada por várias coisas. Né? Tu tem a TV, tu tem o rádio, tu tem hoje as redes sociais, e as pesquisas é uma das variáveis que pode influenciar nos pleitos eleitorais. Né? Mas ela, na verdade, pressupõe que o eleitor consuma pesquisa, que ele fixe aquele número. Ou seja, muitos analistas atribuem uma sofisticação
muito grande ao eleitor, né, que quase de um cientista que acompanha periodicamente as pesquisas para poder aferir que a Andréia estava na frente, que a Andréia perdeu e que, portanto, fulano... Então, na verdade, eu acho que é um exagero em relação do ponto de vista do senso comum, da influência que as pesquisas têm sobre as pessoas, né? Mas, de fato, há alguns estudos na ciência política que mostram que há um efeito, por exemplo, das pessoas tenderem a votar naquele candidato que está à frente, mas, às vezes, o efeito é o contrário, é votar justamente no candidato que está atrás nas pesquisas. Como já vimos isso Como já vimos, acontecer, né? né? O voto útil. Então, eu diria que, para as pessoas que estão nos assistindo, as pesquisas têm uma influência, mas elas não têm um impacto determinante, assim como se imagina, né, que vai... Eu sempre digo assim, faço uma comparação, as pessoas acham que a opinião pública é uma biruta de aeroporto. Perfeito. Que vira para qualquer lado. Mas a opinião pública está mais para um transatlântico no oceano do que para uma biruta que muda a qualquer momento, né? Porque o eleitor não é esquizofrênico, né? Então, tem uma certa lógica. Como, por exemplo, agora, né? Nós vivemos um processo eleitoral polarizado, né, no qual nós temos duas candidaturas já há algum tempo no país, entre lulistas e bolsonaristas. Quer dizer, dificilmente nós vamos ter um segundo turno que não esteja um segundo turno polarizado entre essas duas forças políticas que produzem seus candidatos, né, o lulismo e o bolsonarismo. Então, as pesquisas devem aferir algo em torno disto, né? Mas a opinião pública ela vem se consolidando ao longo das décadas e de anos, enfim. Doutor, a gente pensando em números hoje, o que significa um candidato que tenha 30%, 35%? O que a gente pode pensar em relação a esse período, por exemplo, até as eleições, as urnas, né? Perfeito. Sempre lembrando, né, que a pergunta ela é feita para uma amostra, né? Então, é um número estatístico. Um candidato que tem 35% das intenções de voto significa que a gente tem que olhar para o erro amostral. Então, por exemplo, vamos supor que uma pesquisa tenha 2% de erro amostral. Então, se ele tem 35%, ele pode ter 37%, né? 37%, ou ele pode ter 2 pontos a menos, né? Então, 33%. Ele que varia. É o que eles dizem de margem de erro. Isso, é a margem de erro. Só para as pessoas entenderem exatamente isso, não ficar uma coisa muito etérea, né? A margem de erro ela é feita porque não é feita com toda a população. Por exemplo, se a gente fizesse com 150 milhões de eleitores, não tinha margem de erro, em tese. A margem de erro era zero, porque foi feito com todos. Como a gente fez com uma amostragem, há uma margem de erro no sentido de que ela pode variar, né, para mais ou para menos, 2 para mais, 2 para menos, ou às vezes o erro pode ser 3 ou 4, enfim, depende da pesquisa. Mas quem que me dá essa certeza? É a confiança. Ali, normalmente, a gente usa 95% de confiança nas pesquisas. O que significa 95%? Se aquela pesquisa fosse aplicada 100 vezes, em 95% das vezes, o resultado daria dentro da margem de erro. Né? Então, a gente trabalha com uma margem de... Por isso que as pessoas dizem, mas a pesquisa não deu certo. Mas ela não, ela deu. Às vezes, ela ficou dentro da margem de erro. A outra pesquisa sinalizou tal número, né? Então, elas, normalmente, a gente aceita que ela erre para mais ou para menos, então a gente tem um número aproximado. Mas eu sempre repito, pesquisa não ganha eleição. A eleição se ganha nas urnas, né, André? Quando tu vai votar, e aí a contagem sai total dos votos. Mas o erro é necessário porque a gente não tem uma precisão da pesquisa, no sentido de que não é feita com toda a população. É feita só com uma amostra. Então, por isso que ela não é precisa no seu erro. Professor Everton, eu teria mais perguntas, muito mais, estou com dúvidas ainda, mas o nosso tempo terminou, então eu quero lhe agradecer muito aqui. Até quem quiser acompanhar o artigo, né? Como faz para buscar, professor? Vamos... Eu sou articulista mensal do Extra Classe, né? Que é um jornal do nosso sindicato, Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, do Simpro, né? Então, a pessoa entra ali, tem esse artigo, tem outros artigos, se ela quiser ter uma visão mais sofisticada, a partir da ciência política, um olhar acadêmico sobre as eleições e sobre pesquisas, ela utiliza os meus artigos, não são chatos, acadêmicos, pesados, são artigos bem leves, mas voltados para um público mais amplo, né? Perfeito. Então, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo, revê-lo aqui Obrigado, no André. Ensine-se. Obrigada, Muito viu? Obrigado.